Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira, jornalista do Portal Metrópolis. Hoje, 27 de março de 2026, último dia de governo de Ibanez Rocha. Estou aqui no Palácio do Buriti com ele. Seja bem-vindo, governador. Obrigado, Isadora, e aproveitar para agradecer toda a diretoria do Portal Metrópolis pelo belíssimo trabalho que vocês fazem de acompanhamento do que acontece na cidade. E eu posso dizer para vocês que as matérias sempre muito esclarecedoras, sempre dando a oportunidade àqueles que estão envolvidos de também darem as suas explicações. É um jornalismo feito com responsabilidade, um jornalismo de verdade, nada melhor do que eu que convivi com vocês desde a campanha de 2018, nesse momento, fazer um agradecimento muito especial a todos vocês. Eu estive acompanhando desde o início a campanha, acompanhei durante todo esse período do governo, entrevistei o senhor diversas vezes, agradeço por esse momento, por fechar esse ciclo do senhor aqui à frente da principal cadeira do Palácio Buriti. Muito obrigada. O senhor é o único político reeleito em primeiro turno na história do Distrito Federal. Isso prova que o senhor teve aí o aval da população para continuar à frente do governo. O senhor fez entregas importantes neste período de 7 anos e 3 meses, mas nos últimos 4 meses o governo mergulhou numa crise, principalmente em razão do caso do Banco de Brasília, que teria sofrido um prejuízo aí estimado em 12 bilhões de reais por conta do Banco Master. Como é que o senhor responde a isso? Olha, eu acho que o que tem acontecido nos últimos tempos, nós pegamos um período também de muita dificuldade. A liquidação foi ali no final do ano, então nós pegamos um período sem muitas notícias e o que passou a ser explorado muito pela imprensa. Não estou dizendo que não foi correta essa exploração. E num período onde o seu poder de reação é muito pequeno, porque está todo mundo fora da cidade, todo mundo está de férias, então você não tem como prestar muitos esclarecimentos. Vocês me acompanham com muito carinho ao longo de todo esse tempo e vocês sabem como é o meu perfil. Eu sou de delegar e pedir os resultados. Essa é a minha característica principal. Em relação ao BRB, eu indiquei um grande executivo, que era vice-presidente da Caixa Econômica Federal, que me foi apresentado pelo Nelson, que é o atual presidente, que na época não aceitou o convite para ser presidente do BRB, porque ele tinha uma expectativa de permanecer como presidente da Caixa. E vocês acompanharam a trajetória do Paulo Henrique dentro do BRB, ele transformou o BRB quase que em 100%. Nós pegamos o BRB com 600 mil contas, hoje nós temos aproximadamente 10 milhões de contas no banco, com um valor em caixa bem alto também para financiamentos. E aqui em Brasília, em qualquer lugar que você andava, o Paulo sempre foi muito reconhecido como um grande executivo, ajudando inúmeras empresas da cidade, com programas muito importantes. Basta dizer para vocês que o BRB hoje opera 28 programas sociais do governo. Nós fizemos um trabalho, por exemplo, e eu faço questão de citar, com a inteligência, com melhoria de tecnologia, a bilhetagem dos ônibus no Distrito Federal é feita pelo DF Trans e todo dia estava nas páginas policiais por conta dos escândalos. E toda essa modernização foi feita através do trabalho do Paulo Henrique e das suas equipes. Então, em determinado momento, o Paulo procurou o governo ali por volta do início de 2024, dizendo que o banco precisava de um aumento de capital. Eu falei, Paulo, nós não temos condições de botar dinheiro no banco. E, infelizmente, na época, poderia ter sido feito, o Paulo poderia, assim como as nossas equipes, apresentar um projeto de capitalização com imóveis. Teríamos feito isso num período menos turbulento, com menos questionamento. O que acontece já esse ano agora, o que avolumou um pouco a crise? Porque nós estamos num ano eleitoral. E a única maneira que a oposição hoje tem para tentar fazer uma campanha viável é tentar me desmerecer, sabendo que eu não tenho envolvimento nessa questão e que simplesmente deleguei a uma operação que ele me dizia que seria muito viável, que ele estaria adquirindo um percentual do Banco Master e que os ativos que eram considerados podres ficariam fora. O senhor sabia da compra de 16 bilhões de reais em carteiras de crédito, que depois se mostraram fraudadas? Eu nunca tive conhecimento. Isso é uma operação, segundo todos falam, que é uma operação corriqueira entre os bancos, entendeu? Então, eles geram as carteiras, vendem essas carteiras para poder fazer o seu aumento de volume de recursos. Então, nunca foi tratado esse assunto comigo. Eu só vim descobrir realmente
o que estava sendo feito, mesmo sem ter notícia dos valores, quando começou a dar problema. Aí eu comecei a ser procurado, fui avisado. Isso quando, mais ou menos? Já depois, ali perto da liquidação. Eu até fiz uma ligação para o Paulo estava terminando um curso em Harvard, e eu liguei para ele, eu digo, Paulo, eu acho que você tem que abandonar isso aí e vir para cá resolver o problema. Senão isso aqui vai se evolumar a um ponto que não vai ter mais retorno. Infelizmente ele não nos ouviu, também já estava em andamento a operação policial. Agora eu digo o seguinte para vocês, eu continuo confiando, e o Paulo tem dito isso a todos os momentos, que ele tem como explicar tudo que ele fez lá dentro. Eu espero que agora que ele está prestando suas informações, fazendo sua defesa técnica, juntando os documentos que ele tem ao Poder Judiciário, que realmente ele consiga fazer isso, porque eu não posso negar que eu terminei criando muita proximidade com o Paulo ao longo desses anos, como a grande maioria dos meus assessores que são da minha confiança. Governador, o senhor não foi alvo de busca e apreensão, não foi alvo dessas operações envolvendo o BRB, Banco Master, mas o senhor foi citado naquela ocasião, citado pela delegada da Polícia Federal, naquela ocasião do depoimento do Vorcaro e do Paulo Henrique, em que a delegada questionou sobre a sua O que ela questionou, pelo que eu fiquei sabendo, Isadora, era se a operação tinha sido feita por determinação minha. Exatamente. E ela perguntou isso várias vezes nos 2 depoimentos. E ela recebeu negativa nos 2 depoimentos de que eu não tinha participado da indicação, até porque eu nem conhecia, eu nunca tinha ouvido falar o nome de Daniel Vorcaro e eu nunca tinha ouvido falar o nome do Banco Master na história. Eu passei a ter esse conhecimento a partir da apresentação que me foi feita, como eu disse, eu fui convidado por ele para um almoço na casa dele, eu achei natural, eu recebo todos os empresários, recebo os empresários em casa. Na ocasião, ninguém tratou sobre banco, ficamos falando sobre avião, ficamos falando sobre vinhos. Eu estava acompanhado da Juliana, do William Guimarães, que é sócio do nosso escritório, e, se eu não me engano, também do meu filho. Mas nada disso foi tratado. A partir daí que eu comecei a tomar conhecimento de que existiria essa operação em andamento relacionada à compra do Master pelo BRB. E eu fiquei ali, primeiramente eu quis entender como era essa operação e fui convencido pelo Paulo Henrique de que seria uma operação que faria o BRB se transformar no 6º maior banco do Brasil, sem necessidade de aporte financeiro do governo do Distrito Federal. Imaginem vocês, eu não tenho Pix, eu não sei passar um Pix. As contas minhas quem acompanha é meu filho e minha ex-esposa. Eu não tenho o menor conhecimento de sistema financeiro, não tenho o menor conhecimento de sistema bancário. Eu sou uma pessoa que eu sou meio, digo assim, eu sou analógico ainda. Mas eu não tinha a capacidade técnica de avaliar se aquela operação era ou não correta. Eu tinha que acreditar no meu principal interlocutor naquele momento, que era o Paulo Henrique. Neste cenário que a gente se encontra agora, ano eleitoral, o senhor deixando o GDF para poder se candidatar ao Senado nas eleições de outubro, muito se especula sobre a delação de Daniel Vorcaro. O senhor teme? Isso preocupa o senhor de alguma maneira? Olha, primeiro que delação, ela precisa ser comprovada. Então, eu acredito que talvez ele consiga falar alguma coisa, comprovar alguma coisa, mas não em relação a mim. Então, eu fui questionado esses dias sobre a delação e eu digo, olha, ele não tem o que dizer de mim, eu nunca sentei numa mesa com ele para tratar do negócio do banco, eu nunca sentei numa mesa com ele para tratar de qualquer recurso financeiro, nem mesmo promessa para campanha, que é natural que se trate disso, mas não existiu nenhum tipo de relacionamento financeiro entre nós. Se alguém fez algum relacionamento financeiro com ele em torno da compra do Master pelo BRB, não me comunicou também e eu tenho convicção de que ainda fiz questão de perguntar ontem para o meu filho se havia entrado qualquer tipo de recurso de qualquer operação que pudesse envolver o nosso escritório de advocacia com ele. E, graças a Deus, não temos nada. O senhor citou do escritório, em meio a essa crise, esse cenário de crise do BRB, surgiram aí os relatórios da COAF, lá enviados à CPMI. Vazados, infelizmente, pela CPMI, muito criticados ontem, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes e por diversos votos. E aí o escritório do senhor apareceu naqueles pagamentos feitos pela JF, o escritório
publicou uma nota esclarecendo, dizendo que prestou serviços para a Não JF. só prestamos, como continuamos a prestar serviço. Nós acompanhamos, o escritório, eu estou voltando segunda-feira para lá, mas eu tenho conhecimento. Até porque na época que trouxeram a tese, que eles estavam perdendo todos os processos no Tribunal Superior do Trabalho. Eu fiz questão de escutar a tese que seria desenvolvida, passei para os advogados do escritório qual seria o caminho a tomar, e eles, a partir dessa contratação, juntando subestabelecimentos e seguindo a orientação que eu dei, nós começamos a reverter todas essas decisões. É um processo bem complicado que dizia respeito à vinculação de outros servidores, onde eles tinham provisionado para pagamento só desses processos 2,5 bilhões de reais. E nós passamos a cobrar na atuação de cada um dos processos lá no escritório, atuação que está livre para consulta no site do Tribunal Superior do Trabalho. Vocês vão ver as procurações lá dentro, vocês vão ter o direito de ver também as decisões que nós conseguimos, através do trabalho da advocacia, recuperar. Então, o trabalho não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um trabalho extremamente lícito, e o que a gente vê na maioria dos casos é que uma criminalização da advocacia, que é muito debatida no âmbito da ordem também. Qualquer atividade que você tiver com qualquer empresa que seja suspeita, e nesse caso não tem nenhuma empresa suspeita do grupo JF, passa a ser vista com um olhar ruim. E outra coisa, no país, aí é uma coisa que eu falo sempre, existe a criminalização do ganho de dinheiro. Todo mundo que ganha dinheiro, na visão da grande maioria das pessoas, tem obrigatoriamente que ter feito alguma coisa errada. E eu digo para vocês, eu comecei na advocacia, recebi minha carteira em 17 de maio de 1994. Eu completo agora, em 17 de maio, 32 anos de advocacia. Uma advocacia exitosa, uma advocacia que começou muito pequena, numa salinha alugada em cima do Banco Itaú, no setor de indústria, e eu comecei a crescer. Na época, quem era minha secretária é a mãe do Caio, do João Pedro, meus filhos, e aí nós passamos a crescer. Depois eu comecei a adquirir uma sala no Assis Chateaubriand. A rádio Suas funcionava lá ainda nessa época, encontrava sempre com os radialistas ali. Fomos crescendo, aumentando a quantidade de salas, até que ficamos com metade do andar, quando nós resolvemos mudar para a nossa sede atual. Tudo feito com muito trabalho, com muita dedicação, com muita honestidade. Veja só que 32 anos de advocacia, com a clientela que nós temos hoje, que supera até hoje cerca de 120 mil servidores públicos no Brasil, fora os contratos com as empresas. Você não ter uma mancha no seu currículo, você não ter uma pessoa que faça uma reclamação, isso só me orgulha. E se tem uma coisa que nós fazemos lá no escritório, é tomar cuidado na assinatura dos nossos contratos, porque a advocacia já foi usada também para o mal, onde muitos contratos eram feitos sem prestação de serviço. No caso do nosso escritório, tudo que foi feito e tudo que foi recebido tem a sua devida prestação. Governador, recentemente o senhor chegou a se comparar com JK e Joaquim Roriz em relação às grandes obras que foram entregues à população. O que o senhor destaca aí como Olha, eu quero os dizer o maiores seguinte, eu tenho uma admiração muito grande pelo que o JK fez pelo país. Eu li quase todos os livros de JK e dos mais diversos autores, e ele simplesmente era um político inspirado, como é inspirada a cidade que ele criou. E ele fez aqui muitas coisas importantes, e a principal delas, que era o grande objetivo do JK, era a integração nacional, trazendo a capital para o centro do país, interligando ao norte e o nordeste, que era totalmente esquecido. Então, o maior político da história do Distrito Federal, JK. Depois de JK, com a redemocratização e a criação do Distrito Federal como uma unidade da federação, nós tivemos alguns governadores, e aí nós podemos enumerar. O primeiro deles, que teve 3 mandatos, Joaquim Domingos Roriz. E dificilmente você vai andar em qualquer cidade, aliás, em muitas das cidades, ele mesmo criou a cidade, mas ele fez grandes obras, ele desenvolveu o Distrito Federal com uma visão de um político sério, de um político trabalhador e de um político apaixonado pelo Distrito Federal. De lá para cá, me perdoem, são meus opositores, mas nós tivemos aí um período de grande abandono do Distrito Federal. Como era o GDF antes de Ibanez e como está agora, 7 anos e 3 meses depois? É exatamente nesse ponto que nós chegamos, Isadora. O que acontece? Brasília estava abandonada.
não tinha obras, não tinha perspectiva, não tinha nem projetos. Nós assumimos o governo aqui em 2019 e por várias vezes eu meti a mão na mesa com os meus secretários, meus presidentes de empresa, porque a gente até conseguiu um pouco de recurso, mas não tinha o que fazer porque não tinha projeto. A partir daí, foi um período de muito sofrimento para mim, os 6 primeiros meses, até que a gente conseguisse movimentar a cidade e organizar a máquina, porque eu recebi também com muitas dívidas. Nós tínhamos mais de 8 bilhões de reais em dívidas aqui quando eu recebi. Nós regularizamos toda a situação financeira do Distrito Federal e passamos a fazer grandes obras. Veja você, o túnel de Taguatinga, a drenagem da Asa Norte, a DF-140. E em todas as cidades do Distrito Federal que você andar hoje, você vai encontrar uma placa de uma obra que eu entreguei. Até o pessoal nosso fez o levantamento, nós tivemos quase 7.300 obras entregues no Distrito Federal ao longo desse período. Fizeram um catálogo para mim de tudo, deu 7 livros para poder mostrar tudo que foi feito. Então eu tenho orgulho e eu não estou fazendo isso como uma coisa de vaidade pessoal, não. Mas eu me coloco, sim, entre os melhores governadores que essa cidade já teve. Uhum. Governador, o senhor se arrepende de algo que fez à frente do GDF? O senhor faria algo diferente? Olha, é um arrependimento meio que tem que ter a sua temperança. Eu me arrependo, por exemplo, de não ter conseguido resolver definitivamente o problema da saúde no Distrito Federal. Nós tínhamos projeto para a construção de novos hospitais, para melhorar o atendimento na rede, mas ninguém pode esquecer o sofrimento que nós todos passamos no mundo todo com a pandemia. Foram 2 anos que todo o investimento que era para ter sido feito na saúde, e foi muito alto, ele se direcionou para cuidar das vítimas da pandemia. Então, nós perdemos ali, quando você fala em perder 2 anos, não foram só os 2 anos da pandemia. Você acumula cirurgias eletivas, reformas. Como é que você reforma um hospital com ele cheio de doente de Covid? Como é que você constrói um hospital, você vai tirar o recurso para construir, você está precisando contratar profissional, se você está precisando fazer, como nós fizemos, a contratualização com a rede privada para poder atender os pacientes. E esses 2 anos da pandemia, ele se estendeu por mais 2. Porque até você reorganizar o sistema de saúde, isso não é fácil. Nós recebemos aí, depois da pandemia, com mais de 35 mil cirurgias eletivas acumuladas. Então, nós temos que calcular um pouco. Arrependo? Sim. Poderia ter feito mais? Sim. Mas veja o que nós avançamos nessa área da saúde. Nós tínhamos 6 unidades de pronto atendimento no Distrito Federal. Durante o nosso mandato, nós entregamos mais 7 que estão em funcionamento e estou deixando mais 6 para a Celina inaugurar. Veja só que são números expressivos, que atendem diretamente a população lá na ponta. No que diz respeito a reformas e construções de unidade básica de saúde, foram perto de 30. Então, hoje, o sistema de saúde do Distrito Federal começa a se reorganizar. Tínhamos um problema gravíssimo, que era uma disputa que nós tínhamos com o Ministério Público em relação à contratação de anestesistas. O nosso profissional cirurgião chegava dentro da sala e não tinha um anestesista. Desmontava tudo, remarcava a cirurgia da pessoa para outro dia. Conseguimos avançar, agora mesmo nós contratamos 12 mil plantões de anestesistas para poder aliviar essa fila que ainda existe. E fizemos uma contratação também de diversas, no chamamento público, diversas unidades privadas que vão também nos ajudar na recuperação dessas cirurgias. A previsão é que a gente faça até meados de junho em torno de 15 mil cirurgias que estavam aguardando. Só na área oftalmológica serão 6.600 cirurgias para poder devolver a visão às pessoas, em especial aquelas que têm catarata. Então, eu sinto hoje, e eu converso muito com o meu secretário de saúde, que é um rapaz que eu conheci menino quando eu morei lá no interior do Piauí, eu sou amigo da família deles, extremamente preparado. E ele é um médico, mas ele é um grande gestor. Ele é formado em gestão hospitalar pelo Einstein. Então, eu acho que a pessoa certa, no lugar certo, e talvez, e eu posso arriscar falar que vai dar certo, com a governadora certa também. Então, tem muita coisa para avançar. E eu vou deixando também aí a construção de 3 hospitais que já estão licitados, alguns já em obra, porque essa obra é bom que se explique, as pessoas exploram muito isso, ela não aparece da noite para o dia, porque o que a gente faz hoje é uma modalidade de contratação que se chama integrada. Então, você faz o projeto básico e a empresa que ganha a licitação vai desenvolver os demais projetos. Então, nós já temos alguns que já estão começando a subir, já foram feitos fundação. Mas é uma obra que daqui a 3 anos nós vamos estar abrindo aí mais 1.500 leitos no Distrito Federal.
E, a par disso, a gente vem fazendo as reformas todas dos hospitais, dos centros cirúrgicos, das emergências. Temos a ampliação do Hospital de Planaltina, que a Celina deve estar entregando agora, já no início do mês, funcionando, atendendo toda uma região. Temos a obra do Hospital de Braslândia, que foi não só uma ampliação, nós construímos um outro hospital e vamos recuperar o anterior, aumentando em quase 200% a capacidade de atendimento. Então, tem muita coisa que foi feita. Agora, precisa continuar? Precisa. Servidores da saúde, foram contratados quase 8 mil servidores nesse período. Então, quer dizer, tudo o que era possível, que estava dentro da nossa capacidade para o momento que nós vivemos, foi feito. Agora tem que avançar, porque a população merece, sim, uma saúde de melhor qualidade. Governador, em 2018, durante a sua primeira campanha eleitoral, o senhor chegou a criticar o modelo de gestão que hoje é o do IGES. Durante a sua gestão, o senhor reviu, na verdade, esse modelo e fortaleceu um instituto que hoje administra aí hospitais de base, o Hospital do Sol, o Hospital de Santa Maria e mais UPAs. Esse repasse chega a ser de mais de R$1 bilhão, se eu não estou enganada. O senhor acredita que esse modelo do IGES é o modelo do futuro? É o modelo que deve ser ampliado? Olha, ele é um modelo de gestão que algumas coisas que eu criticava, por exemplo, a questão das contratações. Hoje ela é feita por tipo um vestibular, né? Então se procura os melhores servidores. Diferentemente do que acontece na rede pública, você tem quase que um modelo de produtividade. É tanto que os anúncios da quantidade de cirurgias, vocês fizeram matéria, inclusive, relacionada a isso, eles cresceram mês a mês durante os últimos 2 anos. Então, ele é um modelo que, se bem aplicado e bem fiscalizado, ele tem tudo para dar certo. Veja, por exemplo, essa questão das unidades de pronto atendimento que são geridas pelo IGES. Eles agora estão implementando em toda a rede deles a telemedicina. Isso reduz custos, melhora a questão do atendimento e faz com que desafogue as filas também dentro das UPAs. Então, tem muita coisa que o IGES serve, e eu digo sempre, o IGES é o laboratório para a Secretaria de Saúde. Ele pode buscar, como buscou recentemente, e foi mostrado em algumas matérias na imprensa, por exemplo, a questão da logística de medicamentos. Ela foi aplicada dentro do IGES, com economia de quase R$40 milhões na compra de insumos, e agora está sendo implementado dentro da Secretaria de Saúde para que a gente tenha o mesmo modelo dentro do IGES e dentro da Secretaria de Saúde com o que acontece nos hospitais, nos grandes e melhores hospitais privados do Brasil. Eu defendo e acho que precisa continuar assim. Governador, em relação aos servidores, o senhor concedeu um reajuste de 18% em 3 parcelas, de forma linear para todas as categorias. Só que muitas categorias dizem que não é o suficiente para repor as perdas inflacionárias e algumas, inclusive, já estão em movimento grevista, apontando em paralisação. O que o senhor tem de resposta a esses servidores? Eu sei o seguinte, a gente faz no governo aquilo que cabe dentro do nosso orçamento, entendeu? Pior é quando você faz, como em governos passados, que deram reajustes acima da capacidade de pagamento e ficaram devendo. Agora, eu tenho uma fila de coisas boas para servidores que eu implementei. Por exemplo, eu paguei a 3ª parcela, estava atrasada. Eu paguei as pecúnias, estava atrasada. Eu dei reajustes, reestruturei carreiras, várias delas, ninguém tinha feito. Então, dei um reajuste linear, mas se você analisar tudo que foi feito pelo Serviço Público no Distrito Federal, concursos públicos, nomeações em todas as áreas, eu fiz. Agora, ninguém vai me dizer uma coisa que eu aprendi bem novo quando eu comecei na advocacia. Eu advogo para sindicatos há 30 anos, ou mais de 30 anos. Então, isso é um constante movimento. Agora, o que nós temos que ter, em primeiro lugar, é que para quem você quer administrar. Se você quer administrar para o servidor público, é uma coisa. Se você quer administrar para o bem da população, você tem que analisar as duas coisas. Você precisa de um serviço público qualificado, com boa remuneração, como é o caso das nossas forças de segurança, mas você tem que ter um olhar muito grande sobre as finanças, porque senão você termina complicando toda a situação e aí você não beneficia ninguém. Veja o que nós fizemos, que nenhum governador teve coragem de fazer, porque não tinha coragem de meter a mão em parte do orçamento para financiar. Nós criamos um plano de saúde muito forte, que hoje tem mais de 100 mil famílias de servidores públicos no Distrito Federal sendo atendidos nos melhores hospitais.
Esses dias agora, a partir do final do ano passado, depois que o Tribunal de Contas determinou que a contratação não poderia ser do BRB, nós tivemos que abrir uma licitação e foi contratada uma empresa que faz o processamento das notas e as glosas. Essa empresa não deu conta de fazer o serviço. Ela cobrou um preço muito barato, a licitação nos obrigou a assinar com ela e agora nós já notificamos essa empresa e vamos chamar a segunda colocada. Vai ser feito um processo de transição para regularizar tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa, uma das nossas principais objetivos e tem sido cumprido é o diálogo. Então, isso tudo que está sendo feito lá no INAS, nós temos conversado com toda a rede hospitalar que atende esses servidores públicos e temos feito tudo em parceria com a rede hospitalar. Eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo essas intercorrências, essas dificuldades, elas serão superadas. Agora me dá muita alegria, Isadora. Por diversas vezes eu já fui abordado na rua por pessoas que fizeram seus tratamentos, inclusive de câncer, de doenças graves e que foram recebidos nos melhores hospitais da cidade, que graças a Deus estão curados hoje. E tem só mais uma coisa que eu falei, já que eu falei do câncer. Esse último programa que nós criamos do câncer, em parceria também com a rede privada, fez com que nós diminuíssemos a fila de tratamento do câncer em quase 90%. Antes, um paciente demorava quase 100 dias para ser atendido para fazer um diagnóstico de câncer. Hoje, esse prazo diminuiu para menos de 30 dias. E a partir do momento que ele é diagnosticado, em aproximadamente 10 dias ele já entra em tratamento. Isso é um orgulho, eu tenho ouvido muito depoimento de pessoas que já estão em tratamento e outros que estão curadas. Isso mostra que tem solução, sim. Agora tem que continuar avançando numa área tão importante como é a saúde no Distrito Federal. Governador, em relação à educação, o senhor encerra o governo deixando 42 escolas naquele modelo de gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar. O senhor defende que esse modelo deve ser expandido? O senhor acredita que, independentemente do governador, governador ou governadora que será eleito nas eleições deste ano, vai manter esse programa? A gente sabe que nesse programa tem uma disputa ideológica muito grande. Agora, quando a gente faz pesquisa e a gente faz pesquisas constantes com os alunos e com as famílias, nós temos um índice de aprovação que chega a quase 90%. Isso prova que o modelo não é um modelo ruim, é um modelo realmente que traz novos valores, inclusive, para esses alunos. Porque essas escolas elas são selecionadas de acordo com a área de vulnerabilidade, a questão da violência. Existe um critério para que se escolha essas escolas. Participação dos pais, participação dos alunos. Agora, eu não consigo ver ninguém que esteja dentro do modelo hoje que reclame. E eu tenho um exemplo que foi daí que surgiu, é os nossos colégios militares. Veja só o grau de educação que foi implementado dentro deles. Eu não defendo isso como um modelo geral, mas eu acho que nós temos que ter dentro da educação algumas pílulas para que você teste algumas novas iniciativas no sentido de avançar. E essa das escolas cívico-militares, ela tem dado muito certo. Parece que nós só tivemos um caso, que eu vi noticiado na imprensa, de uma divergência, de uma briga com um desses policiais. E, de outro lado, a gente traz também, e é uma coisa que eu reclamo, é que as nossas forças de segurança eles se aposentam muito jovens. Basta ver a Coronel Ana Paula já está falando de se aposentar, uma moça jovem, trabalhadora e inteligente, e que eu tenho muita admiração. Mas nós estamos aproveitando essa mão de obra qualificada, que foi para a reserva, e estamos utilizando essa mão de obra dentro das nossas escolas. Então, são pessoas muito estudadas, e eu aprendi isso no convívio. O pessoal da polícia, eles se preparam constantemente, é curso de formação em cima de curso de formação. Então, eles têm uma experiência muito larga para passar para os nossos estudantes. Isso tem que ser aproveitado. Não como professores, isso aí nós não mexemos. Isso aí continua sobre a Secretaria de Educação. Agora, no modelo de disciplina, nas matérias, digamos, complementares, tem sido um grande sucesso. Recentemente, o senhor contou que quando perde a paciência com as pessoas, começa a girar a caneta. O senhor perdeu a paciência com a vida pública? Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A questão do girar a caneta é um costume que eu tenho, meio que tira um pouquinho da atenção, né? Uhum.
Agora, se eu tivesse pego o celular, aí sim eu tinha perdido a paciência. Porque quando eu estou com o celular ali, tem alguém do lado, começa a falar demais, aí eu largo até a caneta e vou para o celular. E aí eu perco totalmente a atenção, até porque eu sou muito didático. Então, tudo que eu tenho para dizer, seja nos meus discursos, das minhas falas, das minhas escritas, eu procuro ser o mais didático possível. Aprendi isso na advocacia, porque numa sustentação oral, você tem que falar tudo que você precisa em 15 minutos. Eu botei uma regra nas minhas sustentações que eu só gastava 8, porque durante 8 minutos você consegue manter a atenção das pessoas. Passou disso, você não consegue mais manter a atenção devida. Tanto que vocês devem prestar atenção nos meus discursos, salvo um caso ou outro, quando eu quero fazer uma explicação maior, eu encerro ali antes dos 10 minutos. E vocês me acompanharam em todos os debates que eu participei durante a campanha, eu nunca perdi o meu time. Eu sempre encerrei as minhas falas no último segundo, mas eu fazia tudo dentro do tempo que me era dado. Então, com a política, se eu tivesse perdido a paciência com a política, eu não tentaria continuar na política. Eu acho que a política tem um dom que nós temos que observar muito grande, que, se bem feita, ela transforma a vida das pessoas. Ela, se bem feita, ela faz chegar, principalmente naquelas pessoas que têm mais necessidade, coisas que em outra profissão você não conseguiria fazer. E eu posso garantir para você que eu transformei a vida de muita gente nessa cidade ao longo desses 7 anos e 3 meses. Se a gente quiser dar exemplos, por exemplo, a vida na Vicente Pires, pode até uma reclamação de um buraco, mas lá era um buraco só. Hoje já não é mais dessa maneira. É uma cidade onde os comerciantes estão investindo, onde as pessoas estão morando com qualidade de vida, onde os imóveis valorizaram muito. Veja o que foi feito no Sol Nascente, com investimento de quase 800 milhões de reais. Hoje você anda nas ruas do Sol Nascente, eu estive lá sábado passado, eu fui entregar a fábrica social e também tinha a filiação de um líder lá comunitário que eu participei também. Você andar lá, ver as ruas principais asfaltadas, as ruas secundárias onde os moradores fizeram suas casas todas calçadas, com todo o sistema de drenagem. Veja só que no Sol Nascente esse ano nós não tivemos problema de enchente como nós tivemos no ano passado ainda. Isso tudo é a prova de que você consegue transformar. Se você for na casa de um morador do Sol Nascente hoje, ele vai dizer o que aquilo aconteceu na vida dele de transformação. Nós pegamos uma cidade que era chamada de maior favela a céu aberto da América Latina e hoje lá tem quase todos os equipamentos públicos. Nós temos escola, nós temos creche, nós temos restaurante comunitário, rodoviária, a administração está em construção, quartel do Corpo de Bombeiro, quartel da Polícia Militar já está programada a licitação para ser feita, delegacia da Polícia Civil. Então nós temos tudo para que a comunidade possa conviver ali como uma verdadeira cidade. E está em construção também a UPA de lá, que vai desafogar a UPA da Ceilândia. Então tem muita coisa que mudou. E esse é o poder da política, o poder de transformar vidas. E eu acho que por isso é que a política deixa tanta gente apaixonada, como eu, por exemplo. Porque você continua tendo a possibilidade de ajudar. O senhor acha que 4 anos para governador é suficiente ou aquela ideia de ampliar o mandato? Não é, e eu vou explicar por quê. Eu sempre fui meio contra a questão da reeleição, porque a grande maioria dos políticos entrava no primeiro mês de mandato já pensando na reeleição. Eu não fiz isso, eu quis trabalhar para depois eu pensar na reeleição. Mas 4 anos é muito pouco. Por quê? Porque quando você assume, você pega o orçamento do gestor anterior. O orçamento foi aprovado com as prioridades de outra pessoa que pode não pensar como você. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então você já perde o primeiro ano de governo. Aí você tem o segundo e o terceiro para poder administrar, e no quarto aí você já está no período eleitoral. Então você perde quase 2 anos do seu mandato. Então, um mandato de 4 anos é curto. Um mandato de 6 anos daria para fazer, desde que alguma alteração para que você pudesse mexer na questão orçamentária que foi aprovada na legislação anterior. Então, eu acho que o mandato de 4 anos ele é um mandato curto para quem quer fazer. Vocês imaginem o que eu vou dizer para vocês. Até que você tire da prancheta um projeto, faça uma licitação, ela sempre, ou quase sempre, é interrompida pelo Tribunal de Contas. Não estou reclamando. Eu acho até bom, porque quando sai que eles autorizam, você sai meio com atestado de que a coisa está correta. Então, eu tenho muita gratidão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas esses projetos eles demoram muito até que você consiga efetivá-los. E é por isso que eu acho que o governo ele tem que ter os projetos do governador, aqueles que são mais imediatos, mas você tem que pensar em coisas para o futuro.
é o que não se fez durante muito tempo. Veja que eu estou deixando pronto 2 projetos de 2 pontes novas, a da barragem e a do Lago Sul. A do Lago Norte está pronta, mas eu acho que tem que ser feita ainda uma consulta pública com os moradores, o projeto também está pronto. A governadora Celina, ela vai receber projeto para tudo que ela quiser fazer, nós temos na prateleira hoje. Ela não vai perder muito tempo com isso, ela vai ter que atualizar o orçamento e licitar aquilo que for a prioridade dela. Eu digo para vocês, 4 anos é pouco. 8 anos já começa a cansar um pouquinho, porque você tem... E eu brincava com a minha chefe de gabinete essa semana, no início da semana, a gente saindo de casa, e eu acordo muito cedo, e eu vou já me inteirando dos problemas do dia ali muito cedo. Eu digo, eu estou querendo ver, Juliana, no dia que eu sair de casa, que não tem um problema para resolver. O senhor já anunciou que vai concorrer ao Senado em outubro, mas o campo político mais próximo do senhor tem outras pessoas no páreo aí, a Bia Kicis, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. O senhor acha que vai ser possível construir uma unidade ou o senhor vai partir para o embate? Eu tenho dito sempre que eu vou tentar construir essa unidade até o último momento. Se não for possível, nós vamos ter que ir para uma eleição, mas eu vou fazer uma eleição onde eu não pretendo atingir ninguém. Eu quero fazer uma eleição mostrando o que eu fiz e o que eu tenho de potencial para fazer. Foi assim que eu ganhei as eleições em 2018, foi assim que eu ganhei em 2022, e que se for para ir para o Senado, eu também vou fazer da mesma maneira. Eu entendo as circunstâncias da Michele, da Bia. A Bia é uma grande deputada, a Bia é uma defensora do bolsonarismo desde a primeira hora, foi eleita com essa bandeira. Ela é defensora de muitos valores que eu também prezo por eles, mas eu acho que dá para construir ainda e eu vou continuar trabalhando nesse sentido. Até porque tem um objetivo maior para todos nós de centro-direita, e aí eu já falo de forma declarada, que é tirar a esquerda do poder, porque a esquerda, infelizmente, não tem trazido benefícios para o crescimento do Brasil. Uhum. Governador, minha última pergunta. O senhor fez mais amigos ou inimigos à frente do GDF? Não, os que eu tinha de inimigos, eles já eram inimigos desde a eleição de 2018, então não mudou muito, não. E eu tenho uma característica que eu aprendi na minha infância, Isadora, que é o seguinte: eu não saio de casa para fazer o mal a ninguém. Isso foi meu pai que me ensinou. Meu pai, ele não era muito religioso, eu já fui mais apegado, porque eu morei muito tempo com a minha avó e ela era beata e me levava para a igreja todos os dias. Cheguei a ser coroinha na igreja durante um bom tempo. Mas meu pai dizia o seguinte: meu filho, a verdadeira religião é você sair de casa de manhã e você botar sua cabeça no travesseiro à noite com a certeza de que você não fez o mal a ninguém. Se você dormir com essa certeza, você sempre será um homem feliz e Deus sempre vai estar do seu lado. E eu aprendi a fazer isso na minha vida toda. E eu fiz isso também como governador. Horas que você tem que tomar decisões mais duras, até por uma questão de ordem, porque eu acho que isso é muito importante, você tem que ter ordem e hierarquia dentro de um governo, senão você transforma isso numa coisa muito pior. Então tem momentos que são mais duros, outros a gente tem que levar com mais leveza, porque senão ninguém consegue sobreviver. Eu, graças a Deus, Deus me deu muita força, muita iluminação, me deu uma família que me ampara, minha esposa, Maiara, que fez um grande trabalho como primeira-dama, ela fez um trabalho social, um trabalho de acolhimento, com grandes campanhas que mobilizaram milhares de pessoas. Ontem mesmo ela estava fazendo uma ação social na ROAC, com uma festa de Páscoa para mais de 200 alunos da rede pública, crianças lindas que estavam lá brincando com o Mateus, de esconder ovos, de caça aos ovos. Então ela fez um grande trabalho. Eu tenho muito a agradecer a Maiara pela força que ela me deu ao longo de todo esse período, e também meus filhos e meus sócios lá no escritório, que sempre estiveram comigo nos momentos de dificuldade, como foi na época do 8 de janeiro, que eu fiquei afastado por 65 dias, e eu vestia meu terno todo dia de manhã, ia para o escritório e tive um amparo de todos eles lá dentro. Então a gente tem assim um grupo de pessoas que a gente tem que agradecer. E vai um agradecimento muito especial, inclusive eu vou fazer um encontro com todos eles, dos meus assessores, secretários, administradores, a equipe do meu gabinete. Eu vou reunir todos os presidentes de empresas, eu quero fazer um evento que o nome vai ser Gratidão. Porque eu aprendi uma frase com o ex-presidente da OAB, que era diretor junto comigo, o Lamarck, que diz que gratidão é a memória do coração. Então eu tenho muita gratidão por todo mundo que me ajudou a governar o Distrito Federal.
nas últimas horas de Ibanez Rocha como governador do DF, qual é o recado que o senhor deixa para a população? Olha, eu acho que o recado é de uma pessoa que passou aqui pelo governo, mas que se dedicou integralmente, com todas as forças que tem, com toda a inteligência que Deus me deu, com sacrifício da família, com sacrifício pessoal, com sacrifício, inclusive da saúde, mas que chega ao final convencido de que, mais uma vez, saindo de mais um cargo, que eu já ocupei outros, eu saio com a sensação da missão cumprida. Muito obrigada, governador. Eu que agradeço a todos vocês e agradeço essa população tão carinhosa. Só para finalizar, Isadora, eu ando em todos os lugares dessa cidade. Eu nunca recebi um gesto que tenha sido de ofensa a mim. Todas as pessoas me tratam com respeito e com carinho. E é assim que eu trato também cada uma das pessoas, seja da mais humilde até a mais abastada. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ficar muito bem informado, é só acessar o portal metrópolis.com. Até a próxima.